Olá, gente. Tudo bem com vocês? Bem, vamos bater um papo aqui sobre uma técnica, tá? Chamada shadowing, que, como veremos, tá, é bastante interessante e faz parte do universo das pesquisas qualitativas, tá? Então, vou projetar aqui uma tela que fica melhor para a gente conversar melhor. Então, se trata de um livro chamado Shadowing and Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies, e basicamente uma análise da referência metodológica para a disciplina do curso de pós-graduação em administração, tá? Nível doutorado no NPGA na UFBA, tá? Então, meu nome é Péricles Nóbrega de Oliveira e a gente vai bater um papinho, tá, sobre essa técnica. Bem, trata-se desse livro que a gente está conseguindo observar agora, chama dessa escritora, Barbara Czarniawska, que se chama Shadowing and Other Techniques for Doing Field Work in Modern Societies. Né? E contar um pouquinho da história dela, tá? Ela é uma pesquisadora polonesa radicada na Suécia, que ela faz pesquisas nessa área de estudos organizacionais, tá? Então se interessa bastante por essa temática, tá? E assim, como vocês podem ver, tá? Então, shadowing, a grosso modo, se a gente fosse tentar traduzir para o português, seria um sombreamento. Então, por isso que tem essa imagem aqui à direita, tá? De uma sombra, de um cubo. Tá? Mas eu acho que ela não representa muito bem, por isso fica difícil até da gente conseguir traduzir esse termo para o português. Bem, da mesma forma, ele ainda é muito tímido, a produção dessa técnica é muito tímida no Brasil e até no mundo, tá? Não são muitas pessoas que ainda se aventuraram, né? Então, por exemplo, aqui só para você ter ideia, aqui no Brasil, eu fiz uma pequena pesquisa e só encontrei um trabalho, tá, que relatasse sobre essa técnica de shadowing. Ademais, esse livro também não tem tradução para a língua portuguesa, tá? Então, nem no Brasil, nem em Portugal, nem qualquer outro país ainda se aventuraram em traduzir esse livro, mas que ele é uma leitura bastante fácil, bastante agradável, ele escreve bastante em primeira pessoa, traz muitos exemplos, tá? E tenta tornar ele mais acessível para a gente. Então, vamos tentar bater um papo sobre esse livro, né? Ele é basicamente dividido em 5 capítulos, o que a gente pode ver aqui, tá? São esses 5 capítulos, e a gente vai tentar bater um papo com relação a cada um desses 5 capítulos, tá? Então, não vai ser exaustivo, gente, vai ser só bem exemplificativo, tá? Não vou exaurir, o interessante é que vocês leiam o livro, tá bom? Para que vocês também tirem suas próprias conclusões. Quando a gente vai ver aqui uma das características dessa técnica, é que você pode deixar sua impressão, né? Não tem que ser aquela pessoa, o fato aconteceu e é isso, aquilo, outro, tá? Então, as próprias emoções, elas fazem parte dessa discussão, tudo bem? Então, o capítulo 1, que se chama Por uma etnologia simétrica ou por etnografia tradicional, não é mais suficiente. Como a gente já conseguir enxergar, gente, aqui, ela bebe bastante na fonte da antropologia, tá? Mais especificamente da etnografia. Só que a gente vai ver que existem algumas cisões, né? Que ela vai chegar a um ponto assim, opa, peraí, eu vou por esse caminho, você vai por ali, e cada um vai seguir na sua. Então, essa questão da palavra campo, ela pode trazer vários significados, tá? Então, é de você estar ali, colocando a mão na massa mesmo, né? De você estar ali enxergando como é que é o dia a dia. E isso é importante, gente, porque são é onde acontecem as ações, né? Então, é o fato, por exemplo, se você quiser investigar uma organização, é de você estar ali todo dia, né? De você conseguir enxergar o que é que as pessoas estão fazendo. E isso é importante, tá? Um trabalho de campo verdadeiramente simétrico, tá? Consiste, então, em não ser um bonzinho com os nativos, ou seja, você não tem que chegar e ficar prestando consultoria, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, pelo contrário, tá? A autora deixa bastante claro que tem que se problematizar, mas é claro que tem um custo pesquisador, ou seja, você vai estar ali, você vai estar, às vezes, com vontade danada de querer se meter ali, mas você não vai poder fazer isso, né? Você vai ter que deixar que as coisas aconteçam naturalmente, para que você consiga melhor compreender aquele fenômeno. Tá? Aqui também, gente, é uma crítica contra os estudos nacionais com sua frequente imprecisão. A gente vai poder enxergar mais posteriormente, tá? Então, por exemplo, algumas técnicas como entrevista, elas são bastante criticáveis porque elas não demonstram como a coisa é de fato, tá? Então, às vezes, é uma maquiagem que está ali
Então a pessoa está fazendo entrevista, e a pessoa vai dizer assim, é assim, assim, assado. Então, são os dizeres da pessoa ali, e não é o que está acontecendo concretamente. Tá? Então, existem algumas preocupações com relação a como desenvolver outras técnicas, que a técnica de sombreamento, né, ou a de shadowing, né, ela vai tentar sanar. Só que alguns problemas surgem, né? Ela não é perfeita, assim como qualquer outra técnica. Ela não é perfeita. Por exemplo, tem a questão dos problemas de participação. Né? Então, como é que eu vou chegar e vou abordar uma pessoa que só, vou seguir você aqui? A gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, que um dos primeiros estudos, um dos estudos mais clássicos, na verdade, que utiliza essa abordagem, os estudos de Sclave, que ela acompanhou, tá? Uma pessoa, um estudante o tempo todo. Então, essa problema da participação, como é que eu vou estar ali inserido naquele contexto que não faz parte, do qual eu não faço parte, né? A própria questão do tempo, gente. E essa questão do tempo é essencial. Por quê? Porque o tempo, ele, como o próprio Ash falou, o tempo é muito relativo, mas nessa relatividade que a gente está falando, né? Então, às vezes o tempo pode estar passando rápido para o outro, mas para mim não. Tá? E isso é essencial da gente conseguir investigar. Tá? Esse é o tempo kairótico, que ela até traz essa noção, que eu achei bem interessante, né? Que é o tempo de cada um, ou o tempo do Cronos, né? Que é o tempo do relógio mesmo, tá? Isso tem que ser levado em conta. Questão de espaço, questão espacial, né? A gente vê que várias organizações estão mesmo em vários lugares ao mesmo tempo. Então, como é que eu vou fazer para me colocar ali? A gente vai ver daqui a pouco que, se é possível fazer isso, se a gente consegue aplicar a técnica em vários espaços ao mesmo tempo. E a própria questão da invisibilidade. Ora, eu vou me colocar numa situação ali e é necessário que eu me torne um pouco invisível, né? Mas como é que a gente é invisível? Bem, são discussões que a gente vai travando e tentando melhorar a própria desenvolvimento da técnica. O segundo capítulo, a autora vai tentar trazer um pouquinho da origem da técnica, tá? Então, basicamente, estudos escravos, como já tracei aqui inicialmente, onde essa pesquisadora italiana, né, que ela aplica a técnica acompanhando o estudante, tá? E aqui, gente, um ponto bem interessante é ela começa a trazer a questão da simetria, tá? Você tentar diferenciar, tá? Entre o pesquisador e a pessoa que está sendo acompanhada, tá? E isso, gente, é bastante importante. Essa questão que também deve ser levada em conta é a questão da atitude, como já viu falar aqui anteriormente, tá? O pesquisador, quando estiver desenvolvendo essa técnica, especialmente, por exemplo, em uma organização, ele não pode chegar lá e ficar dando pitaco, né, das coisas. Não, a gente não pode chegar como consultor, consultora, né? A gente tem que chegar a coisa como ela é, tá? Então, ela deve ser encarada assim como uma atitude. Ela pode ser utilizada também para várias outras situações, para além de estudos organizacionais. Então, estudos sobre consumo, tá? Questões educacionais, educativas, né? Então, ela é bem ampla, tá? Existe uma grande possibilidade de ações. Com relação tem um fato bem interessante no livro também, que a autora traz vários exemplos, tanto dela quanto de alguns colegas, pesquisadores de ciências sociais mais diversos. Já citei aqui o estudo de Sclave, e agora também a gente também tem um estudo de Mintzberg, tá? Que é outro pesquisador que também tentou trazer essa questão de algumas limitações, tá? O Mintzberg tem algumas características, por exemplo, ele queria quantificar tudo, né? Ele queria que as observações pudessem ser quantificáveis. Só que Sclave também tem algumas dicas que eu acho que vale a pena ser levadas em conta. Então, por exemplo, a questão do cuidado da observação, né, que a gente consiga observar o que não é usual. Tá? Então, aquilo é que vai chamar a atenção. Aquilo é que é interessante, de fato, para a pesquisa. Né? Procurar também sinais implícitos de poder e autoridade, ou seja, o que está implícito, o que está ali por baixo. Isso que a gente vai tentar desvelar, né, através de símbolos, comunicação não verbal, certo? E assim, gente, a gente tem que respeitar a visão do investigado e acrescentar a visão do investigador. A gente vai ver mais para frente que as emoções são essenciais, ou seja, o investigador tem que sim, tá? Então, nessa técnica aqui, o investigador pode sim colocar a sua percepção, tá? Porque é a partir das emoções que a gente vai estar colocando ali uma carga cognitiva naquilo tudo também, tá? Embora seja um
uma emoção, a gente também está colocando informações ali. Tá? Essa abordagem permite até incentivos, como já falei aqui, as emoções decorrentes das investigações. A gente tem que utilizar sim, a gente tem que colocar essas informações. Da mesmo modo, quanto ao desenvolvimento da técnica, é importante que a gente não tire conclusões apressadamente, tá? Então, tanto é que essa técnica, a questão de tempo, ela é muito longa, ela é muito prolongada, então a gente não pode, não é um dia que a gente vai tirar conclusões, não é 2, não são 3, não é um mês, 2 meses, são anos, tá? Então, é um período muito longo para que a gente consiga, de fato, compreender o fenômeno que está sendo desenvolvido ali, tá? E isso, gente, depende do nosso ponto de vista, a questão da simetria, né? Então, tem a questão do investigado, tá? O fenômeno está acontecendo e o ponto de vista do investigador. Então, é interessante que a gente coloque, sim, nosso ponto de vista, afinal de contas, o que é que a gente estaria fazendo ali, né? E como eu já falei aqui, as emoções são ferramentas básicas para a cognição, tá? É a partir dela que a gente, de fato, vai aprender melhor. Capítulo 3, que ele vai falar da questão da observação participante, tá? Então, vai falar sobre a questão da simultaneidade e invisibilidade. Como é que a gente vai estar, a gente pode estar, sim, em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Como é que a gente vai fazer isso? E a questão da invisibilidade. Ora, eu estou me colocando num lugar que não é meu, tá? Eu estou participando da situação da qual não faço parte normalmente. Então, a autora ela vai dizer que sim, isso é possível, tá? Só que a gente tem que adicionar algumas técnicas. Então, por exemplo, diário de estudo, né? Que você pode acessar informações das quais você estava lá no caderno de anotações, então você vai anotar o dia a dia, tá? Hoje, então vou anotar o que aconteceu no dia de hoje, ou posso recorrer a informações anteriores, enfim, tá? O diário de estudos está ali para isso, é um diário, tá? Do mesmo modo, pode ser feito estudos de log, tá? Então, esses estudos de log, até a tradução a gente pode tentar trazer para a questão de um registro. Então, você, sei lá, de repente, os primeiros que foram feitos com ela, utilizando essa técnica, ela é basicamente o seguinte: você tenta registrar alguns acontecimentos durante 24 horas que demoram mais de 5 minutos, tá? Então, você vai ver um determinado comportamento, por mais de 5 minutos você vai anotando, 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 e ali você vai criar um registro sobre aquilo. Também temos o Diário dos Gerentes, onde a gente vai acessar informações a partir dos dados gerentes. Então, imagine uma empresa, uma Michelin, sei lá, que tem a sede lá na França e tem ramificações no mundo inteiro. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode tentar acessar a partir dos próprios gerentes. Então, a gente solicita que os gerentes consigam definir algumas coisas que eles acham interessantes, tá? E a gente pode até criar de certa forma, um roteiro que deve ser desenvolvido. Tem a questão da foto diária, que é como o nome está falando, é você tirar fotos. Basicamente, registrar através de fotos. Tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Que é você, a parte boa é que você, da parte de um registro, você consegue lembrar o que tem acontecido, mas a parte ruim é conveniente, você está ali tirando o tempo todo, né? E a gente também tem que levar em conta os avanços tecnológicos, tá? Por bem e por mal. Por quê? Porque a partir dos avanços tecnológicos a gente consegue, de fato, registrar melhor as situações, a gente consegue fazer filtragens muito mais bem feitas, mas, ao mesmo tempo, a gente pode se perder nesse meio do caminho, né? Então, imagine a gente tá fazendo um registro e está com ele no computador, digitando aqui, ou no celular, alguma coisa assim, e você está deixando de enxergar alguma coisa que está acontecendo naquele momento. Então, a gente tem essas limitações, claro. Temos também a participação observadora, tá? Que, como o próprio nome diz, a pessoa está lá participando daquele momento, tá? Então, a pessoa, através disso, ela consegue ter acesso maior às informações que estão sendo disponibilizadas naquela situação. Como já falei aqui, gente, as entrevistas, elas não são muito bem vistas nesse campo. Por quê? Como eu já falei aqui, ela pode estar mascarando uma situação, ou seja, ela pode estar tentando demonstrar uma situação que não existe. É como se, de certa forma, você estivesse atuando ali só, aqui é assim, assim, sabe? Aqui é muito bom trabalhar, não temos problemas, quando, de fato, os problemas podem estar ocorrendo, sim. Tá? Então, a partir da observação, é a partir da técnica de shadowing, você vai estar ali no dia a dia que você vai conseguir enxergar essas particularidades. Tá? Então, as entrevistas, de fato, elas não são muito bem quistas. No capítulo 4, a Czarniawska, ela faz um questionamento bem interessante, né? Será que é possível a gente seguir objetos? Porque a gente só falou basicamente em organizações, em pessoas, tá? Mas ela vai falar que sim, tá?
Ela falar que sim. Então, por exemplo, a questão da simetria, ela é essencial nesse momento. E assim, o que é? Você está falando da simetria de Zerniavsky, que ela vai trazer o seguinte, né, que a gente tem a simetria, ou seja, a diferenciação entre o pesquisador, tá, quem está pesquisando, quem está aplicando a técnica, e o objeto. Então, a gente tem que fazer a diferenciação. Então, por exemplo, eu vou tentar investigar como é que um celular é feito, até chegar na minha mão. Então, vou lá, vou ver como é que surge a ideia do desenvolvimento dele, depois disso, assim, qual é o processo de patenteação dele, depois as formas de produção, o seu lançamento, né, seu processo de venda, até chegar na minha mão. Tá? Então, a gente vê essa simetria. Pode ser objetos, tá? Então, tanto relatórios, então como é que eu vou criar um relatório disso aqui? Ou mesmo um programa de computador, como é que eu vou utilizar um programa para que pode me ajudar em qualquer coisa dentro da minha organização, tá? Então, tudo isso é objeto, sim, da técnica de shadowing. Eles, é, eles são menos passíveis de acarretarem problemas que, por exemplo, com a pesquisa de ser humano poderia ocorrer, né? Eles são mais fáceis de ser acessados, eu não preciso necessariamente pedir autorização para uma pessoa só, ó, eu vou aplicar uma técnica de shadow aqui com você, ou mesmo assim eu não vou causar algum tipo de constrangimento, né? Claro, se você for tentar atingir algum relatório, algum programa de computador, você vai ter que conversar com quem vai estar desenvolvendo aquele estudo ou aquela ação, tá? Mas, basicamente, você não está pensando naquela pessoa, mas sim o objeto, tá? E, finalmente, a gente enxerga a questão de como escrever, como vou relatar isso tudo. Existe uma técnica, existe uma forma correta de registrar? Czarniewski vai dizer que não existe uma forma específica. Claro que cada um fica livre, inclusive até alguns exemplos de Walcott durante o livro, tá? Então, sugiro, inclusive, como falei aqui já, leia um livro, o livro vai trazer algumas dicas bem interessantes. Tá? Mas uma coisa é essencial, gente, a produção de categorias. Isso é essencial para as pesquisas qualitativas, basicamente. Tá? Então, a partir da produção de categorias, da categorização, que a gente vai ter melhor acesso, a gente vai conseguir enxergar melhor aquele fenômeno. Finalmente, existem sim formas de apresentação, então a gente pode ver o ergonográfico, tá? Através de Walcott, ou seja, que a gente consegue, por exemplo, se a gente for enxergar a questão do trabalho, como funciona aquele campo de trabalho, então a gente consegue desenvolver, as pessoas desenvolvem a ação assim, dessa forma, daquela outra. A gente pode apresentar através de questões teóricas, tá? Que são emanadas basicamente de conceitos que surgem da observação. Então você está ali, então você consegue gerar uma teoria com relação àquilo. A dramatúrgica, tá? Que isso é bem característica, por exemplo, do estudo de Sclave. Então, ela narra uma história, tá? E é bem legal. E ela cita alguns exemplos durante o livro, que ela vai trazer algumas dicas, algumas situações da observação que ela fez. E a multimídia, né? Que através de infográficos, esquemas, imagens, você pode utilizar para melhor ilustrar ao desenvolvimento. Tá? Então, ela inclusive cita o estudo de Adolfo com relação a companhias de água de Estocolmo. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido. É um tema bastante intrigante ainda, mas que é necessário que a gente tente se apropriar dele. Tá bom? Espero que tenham gostado aqui. Vamos juntos tentar melhor compreender essa técnica. Tá bom? Grande abraço.